Caros colegas advogadas, advogados, vamos tratar da advocacia criminal na prática. Vamos iniciar pela delegacia, como atuar naquela fase da delegacia. Seria uma fase administrativa, sem o princípio do contraditório. Como eu particularmente tenho, no decorrer da minha experiência, tratado de este momento da fase policial. Qual seria, ao nosso ver, um dos caminhos para que a defesa pudesse ter sucesso e também o Estado, que tem o dever de agir, ele possa fazer o teu trabalho, apurar as provas, apurar todos os procedimentos dos fatos que incidiram com relação ao crime. Eu particularmente entendo que não devo influenciar na decisão da autoridade policial. Não devo buscar fazer com que ele modifique o seu pensamento, modifique o andamento de busca de provas, salvo se caso esteja extrapolando a legalidade. Que às vezes não é isto que acontece. Mas vamos admitir que isto possa estar acontecendo. Em primeiro, busca a pedir à autoridade policial para que não assine, não vá assinar, porque você está apenas acompanhando e por estar acompanhando não participa, não faz perguntas, então não tem necessidade de você, com a sua presença, assinar a documentação. Porque se você ali assinar a documentação, você está já legalizando as provas a partir daquele momento. Mas se você apenas e somente pediu para conversar com o seu cliente, o acusado, ou seja, o indiciado, conversando com o indiciado antes dele prestar os seus depoimentos, as suas declarações de como foram ou não foram os fatos, aí tem um problema. Porque se você conversar com o indiciado, ele ainda não prestou as suas declarações, o que vai acontecer? Se ele já teria formalmente falado para a autoridade policial ou outros policiais, como ele teria praticado o ato ou se envolvido no ato, e o defensor ali falar, olha, se você dá uma orientação, se você falar isto ou falar aquilo, você vai estar se complicando, vai estar criando problema para a sua defesa. Mas qual seria a prudência do defensor? É ele não dar orientação? Não, pelo contrário. Eu entendo que busca daquela própria pessoa, do indiciado, que ainda não prestou depoimento, ele diga a você o que ele disse à autoridade. O que ele disse à autoridade não modifica muito aquele encaminhamento. A base do que ele já disse, deixa ele continuar a dizendo. Só que você faça com que ele, utilizando do que ele já disse, introduz nas palavras dele, antes dele prestar as suas declarações, o seu interrogatório, diga a ele para que ele introduza, ou mesmo que ele não perceba, olha, seria necessário assim, ou seja, você dizer, introduzindo e se sinta confortável ou não para dizer tal situação, mesmo que ele não saiba por que você está dizendo daquela forma, ele vai, de uma determinada forma, ele vai inserir a tese de defesa. Já começa inserindo a tese de defesa a partir desta fase policial. Talvez ele, acusado, não perceba que ele estaria já iniciando uma tese de defesa já nas suas declarações. E que também a autoridade policial, por mais que ela vá perceber, ela não vai se indispor, porque vai achar que é tão pequena aquela circunstância que ele está divorciando ou diferenciando-se daquilo que ele já disse anteriormente, formalmente, mas ele estaria aí já introduzindo para a defesa uma possível tese de defesa que vai ser aproveitada lá no plenário do júri.
E até o plenário do júri, paz, meus senhores, a acusação não vai perceber, ou o Ministério Público não vai perceber essa tese. Esta tese, ela vai ficar entre as provas, o meio de provas produzidos, entre os indícios de provas vindos da fase policial, e não vão perceber que já tem uma tese firme, uma tese sólida para a defesa, em que a defesa técnica vai utilizar. Mas isso também pode acontecer uma outra coisa. Pode acontecer que o acusado faça isto, ou seja, o indiciado atenda e faça, diga o que a defesa pretendeu que ele dissesse, e ele atende a defesa. Mas lá no tribunal do júri, ele divorcia-se desta tese de defesa, ele vai criar uma outra situação. E a outra situação serve como? De tese do acusado, e não tese técnica da defesa. Porque a defesa já colocou a sua tese técnica a partir daquela fase, da fase administrativa, que seria da fase dos indícios na delegacia, de instrução, de investigação. Por quê? Quero chamar a atenção do seguinte: quando você, ouvindo o acusado, ou seja, o indiciado, naquele momento, você já tem uma régua na sua mente do que pode acontecer naquela linha de raciocínio e também no que poderá acontecer com a introdução da tese de defesa. Ou seja, então você tem um jogo de cintura, uma possibilidade de fazer com que você utiliza daqueles procedimentos, por mais que a autoridade policial vai investigar, vai contrariar aquelas teses, as declarações do acusado, ela vai ficar firme. A postura da defesa em ter já ali introduzido uma tese de defesa não vai modificar absolutamente em nada tantas quantas outras possíveis provas investigativas trazidas pela autoridade policial, trazidas pela investigação. Não vai modificar a tese. Por quê? Porque quando você faz esta tese, introduz esta tese já nas declarações do acusado nesta fase, você já tem uma flexibilidade de pensamento, de raciocínio, de possíveis circunstâncias que poderão já ocorrer no futuro. Então você já fez esta base de que é possível que venha outras investigações, outras provas, além daquelas que você já tem ali conhecimento, sem problemas algum. Ela vai se adaptando e se encaixando nestas eventuais e futuros indícios de provas trazidos. E, inclusive, com relação às provas que serão produzidas na ação penal. Ou seja, eu acostumo a ter em mente em que o acusado tem que saber o que vai responder. O que ele vai responder, ele tem que ter em mente, saber o que vai responder. Mas ele não sabe quais são as perguntas que a ele será feitas, seja pela polícia, pela autoridade policial e ou pela autoridade judiciária e ou pelo Ministério Público. Então, quais são as perguntas que serão feitas a ele? Nós não sabemos, mas desde este primeiro contato, deste instante, você, defensor, já deva saber quais são as respostas, todas as respostas para todas as eventuais perguntas que serão feitas ao acusado. Bom, está aí uma parte de atuação do defensor. E com relação à produção de provas, você já tem conhecimento do que as testemunhas já disseram. As testemunhas, parentes da vítima. Vamos levar em consideração que naquele momento, naquela fase policial,
tem o ânimo, tem a tensão nervosa da sociedade, a tensão nervosa de que os fatos aconteceram já há poucos instantes e o acusado está em flagrante. Toda aquela movimentação naquele período, naquele instante de investigação, está ali com os nervos à flor da pele. Todos estariam ali querendo vingar-se do acusado, em razão da circunstância os fatos ter acontecido há poucos instantes. Que é normal. É normal. Mas e o defensor? Ele tem que entrar nesta pressão? Ele tem que ter este sentimento? Ou ele tem que ter a frieza? Nada disso. Nada disso. O advogado tem que ser profissional, sem ser aquela pessoa fria e muito menos entrar neste, aspas, vou chamar com todo respeito, de embalo. Embalo de tensão, embalo de nervosismo que é natural que aflora a todo mundo. Mas o advogado tem que demonstrar o equilíbrio. O equilíbrio para que as provas, ou seja, indícios de provas, não sejam extrapoladas, não sejam colocadas de princípio, porque alguém vai dizer, mas os indícios de provas que são colhidos nesta fase não vale como prova lá para o julgamento no plenário do júri. Engana-se, porque todas as provas aqui, todos os indícios aqui colhidos, eles são avaliados, são sopesados e são expostos lá no tribunal do júri. Então, engana-se que não vale nada. Pelo contrário, ela vale sim como indícios de provas para produzir, para instruir a denúncia. Mas não é só a denúncia, e sim em todo o procedimento processual. Porque são estes indícios de provas que cria e forma o conceito da verdade processual. Embora o que o defensor aqui, o advogado aqui, vai ter uma, aspas, atuação, no sentido de não deixar ser exasperada aquela prova, ou seja, o sentido de verdade processual, distanciando da verdade real. Isto se a verdade real lhe for favorável. Porque se a verdade real também não lhe for favorável, deixa fluir naturalmente. Deixa a autoridade policial fazer o teu trabalho, construir todo o seu arcabouço de provas e produzir a verdade processual, que ela inicia-se daqui e não a partir da denúncia. Porque a denúncia vai se basear, ter um suporte exatamente nestas provas, nesses indícios de provas. E o defensor assina? Não assina? Aí vai depender da avaliação que ele vai fazer. Uma das circunstâncias, lembra quando eu disse no início da nossa conversa, da nossa fala, do nosso vídeo aqui hoje? Eu não disse que ele conversou com o indiciado? O seu eventual cliente ou futuro cliente? Conversou. Você não disse a ele que, para que ele colocasse uma tese de defesa, e que esta tese de defesa possivelmente não fosse percebida pela autoridade policial e posteriormente pela acusação, pelo Ministério Público, pelo juízo? Ou seja, quais seriam estes procedimentos? Seria, vamos dizer assim, tem umas pegadas que o Estado faz com relação ao indiciado. Você quando praticou o crime, observam, são colocações objetivas, são imposições, colocações afirmativas, não subjetivas.
Você, quando praticou o crime, estava sóbrio ou embriagado? Você está arrependido da prática do crime que você acabou de cometer? Estas perguntas derrubam a defesa lá no futuro. Se você aqui conversou com ele ou não tomou esta providência de dizer a ele quais seriam o melhor procedimento a se tomar a partir daqui, e se ele disser para a autoridade policial, estou arrependido. Quem está arrependido sabe que ia fazer alguma coisa errada, fez aquela coisa errada e está arrependido de algo que ele tem ciência e consciência de que fez coisa errada. Ah, então eu não vou dizer que estou arrependido, vou dizer que eu não estou arrependido. Aí ficou um pouco pior, não é? O que ficou pior? A vítima ainda está quente, vamos dizer assim, não foi enterrada, a vítima está lá no ML, não foi nem liberada ainda o corpo dela. Aí a autoridade diz para ele, você não se arrepende porque não tem apreço à vida humana? Você fez o que fez, matou uma pessoa e não se arrepende. Não está arrependido. Então, você é indigno de permanecer em liberdade. Você tem que ser segregado. A sua liberdade tem que ser segregada. Ou seja, você é portador de periculosidade. Neste ato, horas próximas do fato, você diz que não está ainda arrependido. E o que fazer? Então, estou ou não estou arrependido? Veja o que o defensor terá que dizer aí, se ele está ou não arrependido. E com relação, estava sóbrio ou embriagado? Qual seria a saída? Nós contamos num próximo vídeo, é isto? Bom, mas vamos lá. Eu não dei causa aos fatos. Mas isso não pode ser generalizado. E quando o autor é um pai que mata uma criança, será que é a criança que deu causa aos fatos? Então a defesa tem que saber o que ali naquele instante vai fazer. Vai demonstrar o que fazer. Qual a tese de defesa ser ali colocada? Porque nem sempre nós conseguimos contornar a situação. Porque tem situações que são tão escabrosas, nós não podemos generalizar a circunstância, a defesa. Nós teremos que sermos cautelosos para, vindo as provas incriminadoras, nós utilizarmos destas provas incriminadoras para alicerçar uma tese ou pluralidade de teses de defesa. Por isso que eu sempre falo, eu sempre digo, a nossa filosofia de trabalho seria antiprovas. Eu entendo que não precisemos produzir provas de defesa, salvo quando elas forem estritamente ou necessariamente terá que ser produzidas. Nós teremos a obrigatoriedade de produzi-las. Por quê? Porque é uma necessidade, há um vácuo, uma situação que não tem como não produzir. Existe um vácuo aqui. E neste vácuo nós temos que preenchê-lo. Preencher com uma prova de defesa. Eu não estou dizendo que eu sou radicalmente antiprova. Não, não é isto. Mas você produzir, no genérico, você produzir prova de defesa, isso para mim está descartado. Pelo contrário, não tem esta necessidade de você se preocupar com isto. Basta você utilizar da prova incriminadora, que também é uma prova de defesa. Em sendo uma prova de defesa, você estaria aí utilizando desta prova de defesa para fazer com que a defesa do seu cliente, do acusado,
seja tirada da própria prova de acusação. Porque ela também é uma prova de defesa que o Ministério Público, através da acusação, ele faz a defesa da sociedade, ele faz a defesa pública, ele faz a defesa dos interesses da vítima. Então é uma prova de defesa. Vamos utilizá-las. E com relação às demais produções de provas, participa a defesa? A defesa busca a fazer com que venha perguntar à autoridade policial o que o senhor vai fazer agora, na prova de reconstrução, de reconstituição, ou prova, ou seja, qualquer outra prova que demanda um laudo pericial, levantamento de local. Ou seja, o defensor tem a obrigação de estar presente. Ah, mas eu vou estar presente para produzir provas. E a autoridade policial vai fazer uma cariação, vai fazer uma produção de prova, uma reconstituição, e vai fazer com que as provas incriminadoras sejam solidificadas. E as provas de defesa? A autoridade vai dizer, doutor, o senhor tem o seu tempo, o senhor vai fazer a sua defesa lá no processo, porque aqui não tem o princípio do contraditório. Olha que problema que você vai começar a criar para a defesa. Vai criar provas, ou seja, uns indícios de legalidade de provas contra a própria defesa. Agora, veja, com relação lá na fase judiciária, tenha os mesmos procedimentos nas audiências. Não faça perguntas a testemunhas que as respostas seriam claras e objetivas contra o ato praticado ou apontado como prática, o acusado ter praticado aqueles fatos. Então tenha cuidado, não faça esse tipo de pergunta em que você vai estar com a resposta contra a defesa. É o que eu disse, as perguntas nós não saberemos quais são. Agora a defesa irá fazer perguntas em que não sabe quais seriam as respostas? Não seria crível. Não seria, para nós, admissível esta possibilidade. Por quê? Porque se a resposta nós já sabemos quais as respostas nós desejamos que venha para os autos, não iremos correr um risco de fazer perguntas para as testemunhas e ou para o próprio acusado. E chamo a atenção, o grande problema não são as respostas das testemunhas de acusação, e sim as respostas das testemunhas de defesa. Se feita pela defesa, ou mesmo feita a pergunta pelo acusador, mas para a testemunha de defesa, por exemplo, aonde a mãe vai e deseja falar bem do seu filho, chega lá e fala assim, não, mas antes dele sair, antes do crime acontecer, o meu filho estava em casa, estava nervoso, eu pedi para ele não pegar a arma e pôr na cintura, e ele pegou. E a vítima lá morreu com disparos de arma de fogo. Ou seja, o que a mãe disse? O que os jurados vão entender com a resposta que a mãe disse para a defesa ou para a acusação, para o julgamento no plenário? Meu filho foi desobediente, o meu filho não respeita, e o que os jurados vão imaginar ou vão decidir? Eles vão decidir que o filho realmente merece ser condenado, óbvio. Pode espernear a defesa o quanto ela desejar. Por quê? Porque ela vai, a resposta, seja uma resposta ou N respostas, vão prejudicar sensivelmente a defesa. Então, o defensor tem que tomar estes cuidados. Os cuidados nas alegações finais, para não narrar circunstâncias dizendo que o fato não aconteceu do jeito que o Ministério Público está dizendo, mas sim de uma outra forma, mas aconteceu, de culpabilidade do acusado. Olha,
a defesa não está colaborando absolutamente nada com a sua tese de defesa. Vejam uma outra situação. Sustentação oral, por exemplo, a pessoa diz assim, vamos partir para um exemplo de roubo. Os culpados, o culpado deste processo, senhores, chegar até aqui, são os milicianos, é a polícia. Porque os policiais mostraram a fotografia do roubador para a vítima. E disse, olha, este aqui é o roubador. E aí a vítima passa a acreditar que, por aquela fotografia, seja realmente o roubador. Mas é a pessoa da testemunha, o defensor, que está afirmando para o colegiado que ela pensa desta forma, ou seja, está sustentando a defesa desta forma. Quem mostrou a fotografia do roubador, que seria o culpado dos fatos, seria a defesa estar mostrando quem é o roubador. Ou seja, ela faz uma defesa demonstrando que quem é o roubador é o seu cliente. Que defesa é esta? Que defesa, que tese de defesa, com todo respeito, chula? Não percebe que a defesa está fazendo a acusação do seu cliente? Isto eu posso dizer N outras situações que acontecem. No caso do homicídio, olha, o nosso cliente aqui, o acusado, o réu, ele praticou o ato assim, assim, porque ele estava bêbado, ele está arrependido do que ele praticou. Não é um absurdo? Não é absurdo você dizer que ele está arrependido do que ele praticou, de um ato que ele sabe estar arrependido e ser um ato ilícito, ilegal, um crime? Então, a defesa não pode participar, não pode praticar esse tipo de comportamento, ao nosso ver. E nós sermos agradáveis, sermos humildes, não vamos bater de frente com a autoridade, seja policial, seja judiciária. Vamos utilizar o erro existente no processo, no momento oportuno. Porque se aqui atrás, naquela fase instrutória, houve um erro, este erro chegar até o tribunal do júri, quem não observou o erro, ou se observou, dele está tirando proveito, é a acusação. E lá no tribunal do júri, no dia do julgamento, você faz as referências com relação a este aproveitamento do erro, e que a acusação está se valendo desta circunstância errônea para condenar inocente. E daí a defesa, com absoluta certeza, terá os seus méritos em demonstrar que os direitos do acusado não devam ser tratados da forma que é tratada pela acusação. E sim, você passa a demonstrar para os jurados, para o julgador, que o acusado deva ser absolvido ou deva ser desclassificada a imputação, para que, se condenado, a condenação seja em regime aberto, ele possa cumprir dentro de umas condições, das condições previstas na lei, e ou absolvido. Ou seja, nunca da forma que é trazida para o processo a verdade processual, que ela foge da verdade e distancia-se e muito da verdade real. Então tem-se três verdades: a verdade real, a verdade processual, que condena, e a verdade da defesa, que absolve. É assim que eu gostaria que os nossos colegas daqui para frente, ou que possa atuar com percussiência, com clareza, com segurança, e possa trazer para a sociedade o seu eu, dedicando a causa de direito.